Berna, expectativa a cada hora que passa vai aumentando. O Flamengo antecipou a ida dele exatamente para ter um pouco mais de sossego, para poder treinar, se ambientar, porque sabe que amanhã a parada não será fácil. O Flamengo adquiriu esse direito conquistando o Campeonato Brasileiro antes, né? Tivesse se complicado ali contra o Ceará e não foi um jogo fácil, o Flamengo teria de ter entrado em campo contra o Mirassol com o time de principal. E aí viajaria no domingo, chegaria na segunda-feira. E o jogo teria sido no domingo, né, do Flamengo. Isso é importante destacar. Não teria sido no sábado. Teria sido no domingo. Então o Flamengo chegaria hoje a Doha. Ou seja, uma preparação completamente inadequada, né, para um jogo desse tamanho. Já acho uma preparação inadequada não por culpa do Flamengo, mas por culpa do calendário, né? Chegar a Doha no domingo para jogar na quarta-feira. Está errado isso, né? Mas e para o Cruz Azul vai funcionar a mesma história também, porque o Cruz Azul jogou no sábado pelo Campeonato Mexicano. Inclusive perdeu um jogador, o Orozco, né, com uma lesão grave, uma lesão por trauma muito grave no tornozelo e tal. Então, assim, é um torneio fora do seu tempo, anacrônico, né, como você gosta de dizer, que expõe as equipes a mais jogos, né? Então, o Flamengo, se chegar à final, terá feito 78 jogos na temporada. Isso é um absurdo. Isso é muita coisa. 78 jogos numa temporada, né? Tendo disputado 2 mundiais. Isso ele vai disputar. Que ele vai entrar em campo amanhã pelo Derby das Américas, que vale taça, inclusive. Cruz Azul acho que não chegou a 50 jogos, né? 52 no ano inteiro. Então, existe uma diferença muito grande, né? Eu lembro que o Fluminense, quando disputou a final contra o City, tinha 72 jogos. Esse diferencial aí de 75 está na história da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? Então, por isso que tem um número mais elevado de jogos. Mas vai ter que entrar em campo com aquilo que tem de melhor, à exceção do Pedro, né? A gente imagina um time com Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, acho que mais para o Léo Ortiz nesse momento, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. De repente, esse é o time do Flamengo para essa partida. E vai enfrentar um time, o Léo vai mostrar daqui a pouco, que tem um esquema tático diferente do Flamengo, né? A gente está vendo aí a provável escalação do Flamengo, acho que não vai fugir muito disso, não, né? Como a gente cantou aqui anteriormente. Aqui o único ou é na zaga, então, entre Danilo e Léo Ortiz. Eu acho que vai o Léo Ortiz. Apenas acho, não tenho essa informação. Diferentemente da final da Libertadores, quando a gente tinha informação que a probabilidade do Danilo era bem maior. Amanhã não sei, honestamente não sei, tem essa dúvida aí. O Felipe Luiz acho que já sabe quem vai para o jogo. Eu acho que vai ser o Léo Ortiz por causa da condição física do Danilo, que relatou, inclusive, dificuldades após o jogo contra o Palmeiras, em que ele marca o gol. E ainda jogou contra o Ceará, o jogo do título, um jogo de exigência física lá em cima, né? Por conta até da forma como o Ceará se fechou naquela partida. Eu acho que esse time que a gente mostrou é o time ideal para o Flamengo amanhã. Mas acho que, olhando para o que foi a final da Libertadores, eu manteria o posicionamento do Varela na saída de bola do Flamengo. Um posicionamento mais baixo, isso pode atrair o ala do lado esquerdo da equipe do Cruz Azul, pode ser uma armadilha para a equipe mexicana. Então, acho que pode ser uma saída interessante. Ora, o Varela mais baixo na saída de bola, mas que ele apoie e chegue ao campo de ataque para o Carrascal poder jogar um pouquinho mais por dentro. Essa combinação pelo lado direito pode resultar em algo produtivo para o Flamengo. Do lado esquerdo, imagino que o Samuel Lino vá atuar bem aberto pelo lado esquerdo, seria ótimo também, acho que o Flamengo pode explorar isso daí. E melhorou, né, Léo? Melhorou. E acho que a final de Libertadores dele foi boa, né? Foi uma boa exibição. Sobretudo no primeiro tempo. Sim, ele teve uma boa exibição. No comando do ataque, acho que com o Bruno Henrique, o Flamengo consegue aproveitar aquele jogo de profundidade, ou seja, na velocidade, nas costas da última linha do adversário. O Cruz Azul tem muita dificuldade para defender essa bola mais longa nas costas. Então, o Bruno Henrique é uma alternativa bem interessante para o jogo que o Flamengo terá que fazer amanhã. Então, me parece que essa formação que o Felipe Luiz escolheu aí como a mais provável é a que ele deve colocar. Repetindo o time que entrou em campo contra o Palmeiras em Lima,
acho que essa é a melhor formação para o Flamengo. E aí, Ivan? Acho que os companheiros já falaram tudo a respeito do time do Flamengo. A gente já sabe como o Flamengo se comporta, ele vai fazer algumas adaptações de acordo com o adversário e o Léo vai trazer aí informações preciosas a respeito da equipe mexicana. Acho que o único componente que é difícil de ser controlado é o emocional numa estreia, né? Sempre gera uma certa ansiedade, o time não se comporta da melhor maneira possível, é um adversário que o Flamengo não está acostumado a enfrentar. Então, são situações que o Flamengo vai ter que superar nesse primeiro confronto diante do Cruz Azul. Essa questão do posicionamento do Varela é importante, a qual o Léo se referiu, porque o Palmeiras jogou com 3 zagueiros, né, na final da Libertadores, né? Jogava com Fux, Gomes e Murilo. E mesmo assim o Flamengo encontrou espaços pelo lado esquerdo por causa do posicionamento do Varela. Varela jogando mais baixo, né? O Piquerez, a gente já trouxe essa variação aqui na segunda-feira seguinte à final. O Piquerez ficava sem saber direito o que ia fazer, se subia para pegar o Varela, e aí demorou para o Abel entender o que estava acontecendo. O Bruno Henrique quase fez um gol por causa desse posicionamento do Varela, né, que foi logo no início do jogo, poderia ter sido o gol da vitória. Então, mesmo jogando contra 3 zagueiros, você, em tese, vai ver um ala mais protegido, isso pode funcionar. Isso pode funcionar. Até porque o Léo vai destrinchar aí o time do Cruz Azul. O ala pelo lado esquerdo desse time era um meio-campista mais de centro, né, o Carlos Rotondi, que jogou no Defensa e Justiça. Ele é adaptado a essa condição. Ele não é um jogador que tem um poder de recomposição muito grande. Então, ele pode ter complicações ali. Se o Varela emular, né, ou repetir, melhor dizendo, o posicionamento dele no jogo contra o Palmeiras, Bruno Henrique pode ter muito espaço ali pelo lado direito, ofensivo, com o Carrascal. E fazendo até troca de posição com o Carrascal. Na final da Libertadores, a gente viu muito um passe que vinha geralmente do Varela, do lado direito. O primeiro jogador de frente, seja ele Carrascal ou Arrascaeta, vinha, fazia um movimento de apoio, tentava dominar essa bola de costas para um terceiro jogador atacar as costas em velocidade. Qual era a intenção? Tirar os zagueiros de posição e depois jogar em velocidade. Essa era a intenção do Flamengo contra o Palmeiras. Acho que o Flamengo pode repetir isso contra o Cruz Azul. Porque o Cruz Azul não é um time que se defende tão bem assim como a gente vai mostrar já já. Muito bem. Vamos falar do Cruz Azul e já já a gente vai pegar esse arranca-rabo do BAP, presidente do Flamengo, de novo com a Leila Pereira, com relação a gramados sintéticos. Aqui o presidente do Flamengo chama gramados de plástico. É uma briga boa de bastidores que está rolando já há algum tempo, mas ontem, acho que chegou no ápice da discussão. Tem o lado de cá, tem a resposta do lado de lá. Enfim, a gente vai falar sobre isso já já. Mas vamos, já que a gente está falando do jogo em si, vamos para o Cruz Azul, então, que o Léo vai explicar direitinho. Então, vamos lá. Como joga o Cruz Azul, adversário do Flamengo no Intercontinental? Você já nota uma escalação com 3 zagueiros. Piov deve ser o zagueiro pelo lado esquerdo. O Lira é um volante de origem, mas que entra no meio dos 2 zagueiros. Na prática são 3. Com o Dita sendo esse zagueiro pelo lado direito. À frente deles, você tem 2 volantes, Faravelli e o Jeremy Marques. Pode ser também pelo lado esquerdo ou o Rotondi, que o Berna citou, que é esse ala pelo lado esquerdo, ou então o Omar Campos, jogador que tem atuado com bastante frequência por esse lado esquerdo. Do lado direito, o Sanches ou então o Ribeiro, que é um polivalente dessa equipe. Pode jogar como meia, pode jogar como ala, pode jogar como um volante. Charlie Rodrigues é este meia aqui de muita qualidade, assim como o Paradela. Para mim, o jogador mais técnico dessa equipe do Cruz Azul, me impressionou quando eu fui assistir aos jogos dessa equipe. Com o Fernandes mais à frente, El Toro Fernandes é o apelido dele. É uma equipe que sempre coloca 2 jogadores bem abertos para ter amplitude, ter largura, utiliza bastante os cruzamentos para esse centroavante. Assim como também utiliza muito esse zagueiro pelo lado esquerdo.
E acho que esse é um ponto que o Flamengo precisa ter atenção. Não deixar com que esse zagueiro do lado esquerdo tenha liberdade para caminhar com a bola, como a gente pode ver nas imagens. Caso contrário, o Flamengo terá problemas. Se a gente puder mostrar o ilustre, aí o Piove, que é esse zagueiro pelo lado esquerdo, ele vai conduzir a bola para o campo de ataque, sempre com o ala bem aberto pelo lado esquerdo. Nesse caso, era o Campos, que estava bem aberto pelo lado esquerdo, não era o Rotondi. Esse jogador da equipe adversária vai ser atraído pelo zagueiro e vai abrir um espaço na cabeça da área. Espaço esse que o Jeremy Marques vai utilizar para fazer um arremate de média a longa distância. É claro que o time adversário não se defendia bem, mas essa é a proposta ao utilizar esse zagueiro no campo de ataque. Piove novamente conduz a bola, vai fazer uma tabela, note como o Rotondi está bem aberto pelo lado esquerdo. O Piove tem um bom passe e coloca essa assistência em profundidade para que o Rotondi consiga chegar dentro da área e finalizar. Então, é um jogador muito perigoso o Piove se conseguir conduzir essa bola para o campo de ataque. Sempre trabalhando com um ala bem aberto pelo lado esquerdo.